A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui no canal Andréia Rodrigues Devocionais para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e de deixar o seu like. Que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje com muita alegria estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje, então, estaremos estudando o capítulo número 15. Eu convido você nesse momento a estar fazendo uma oração juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, meu Pai, unção do alto, para que eu possa transmitir a sua palavra conforme a vontade do Senhor. Peço-te que continue guardando a nossa vida, a nossa família, protegendo cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, então, dando início aqui ao nosso estudo, aqui nos versículos, deixa eu só abrir aqui a palavra do Senhor nessa página, nesse capítulo 15, versículos 1, nós vamos ler aqui no primeiro momento, versículos 1 ao 3. O título diz: Elifaz acusa Jó de impiedade. Então, nós temos visto aqui, através desses últimos capítulos, os amigos de Jó continuando ali os seus debates com Jó. E hoje, então, nesse capítulo, acusa Jó de impiedade. Então, versículos 1 ao 3 diz assim: Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? Então aqui é o início desse segundo discurso de Elifaz. E ele começa já trazendo essas insinuações de que Jó se encheira de vento oriental. E esse vento oriental, segundo os estudiosos da palavra do Senhor, é uma alusão ao vento violento e cortante do deserto, que não carregava nenhuma chuva, quer dizer, só fazia barulho. Então, quer dizer, desse modo ele dá a entender que os argumentos de Jó eram vãos, insignificantes, que só faziam barulho. E aí, continuando aqui no versículo 4 ao 6, diz assim: E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Olha só, irmãos, aqui ele distorce, de uma forma proposital as palavras de Jó, Para quê? Para dizer que Jó não precisa mais comparecer ao tribunal, porque a sua própria boca já o incriminou. Acredita que as palavras de Jó indicam seu pecado e transgressões. Esse homem chega ao ponto de dizer que os rogos de Jó tinham diminuído, quer dizer, as orações de Jó. Então, como que ele poderia ter essa certeza? Então, esse homem ficava ali acusando Jó de uma forma totalmente errada e sem sentido. E agora, nos versículos 7 ao 11, diz assim: És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido, ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos, que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas ou alguma coisa se oculta em ti? Irmãos, como que ele, esse homem, de uma forma sarcástica, ficava ali afrontando Jó, afrontando aquele, entre aspas, amigo que estava naquela situação tão difícil. Que coisa mais triste, a gente
ver isso aqui, né? Então ele estava ali rebatendo a réplica de Jó à Bildade, né? Quando Jó falou, né, a Bildade, de que a sabedoria só vem com a maturidade, afirmando que as pessoas muito mais idosas, né, estavam lá do lado deles. Então, segundo, né, os estudiosos, foi dessa forma, foi por isso, né, que ele fala dessa forma com Jó nesse momento. Então, quer dizer, como Jó era um homem maduro, né, que já tinha criado 10 filhos até a idade adulta, e isso pode ser também o quê? É uma frase de efeito, né, para provocar Jó, dizendo, se você acha que, né, os idosos são os sábios, né, e você? Então, esse homem começa, né, aliás, né, faz dessa forma ali uma traz, né, palavras, né, de sarcásticas, né, de deboche mesmo ali para Jó, né, quando fala: porventura as consolações de Deus te são pequenas ou alguma coisa se oculta em ti? E aí, olha, continuando aqui, ele acredita, né, que Jó está desafiando a sabedoria e a autoridade dos anciãos, né, dos idosos. Então, em todo tempo, esse homem, né, esse, entre aspas, amigo de Jó, ficava ali provocando mesmo Jó, no sentido, né, de querer acusá-lo de dele ser o detentor da sabedoria, né, de estar afrontando a Deus, né, com a sua forma, né, de viver até aquele momento. Então, é isso que esse homem chamado Elifaz, né, fez até então. Aí nos versículos, agora o versículo 12. Por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos? Aqui diz que o sentido preciso, né, da palavra piscas no hebraico não é conhecido ao certo, podendo significar lampejam de raiva. Nesse trecho, ele acusa Jó de ser irracional e de ventilar sua raiva contra Deus, né? Quando ele fala dessa forma aqui, por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos? Então, é isso que ele quis dizer, né? Que Jó, então, estava ali tremendo, como se estivesse, né, tremendo de raiva, né? E agindo, né, de uma forma irracional, lançando toda a raiva contra Deus. Isso tudo, irmãos, né, é o quê? É o entendimento desse homem, chamado Elifaz, né? Mas a gente sabe pela palavra do Senhor que não é essa a verdade, né? Que Jó, ele estava sendo provado, né? Que Jó verdadeiramente, né, Deus falou com a sua boca que Jó era um homem temente a ele, né? Então, a gente sabe disso pela palavra do Senhor. E esse homem ficava, né, de uma forma totalmente errônea, trazendo acusações, coisas que ventilavam no coração dele, coisas que ele imaginava. E isso traz um ensinamento para nós, irmãos, porque muitas vezes, né, a gente acaba fazendo um julgamento, né, acerca de outra pessoa, acerca às vezes até de um irmão, né? Ah, o irmão está passando por isso, com certeza é por causa disso, disso, disso. E nenhum de nós tem esse direito, né? Nenhum de nós tem também o quê? Essa condição de saber o que se passa dentro do outro. Então, né, que nós nunca, né, ajamos dessa forma, né, que esse homem está agindo em nome de Jesus. Agora o versículo 13. Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca, né? Então aqui é a continuação, né, do versículo 12. 12 e 13, né, falou sobre isso, sobre essa situação de Jó estar, no caso, né, ali com raiva, né, de Deus e se virando contra Deus. Agora o versículo 14 e 15. Que é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria e nem os céus são puros aos teus olhos. Né? Então ele faz aqui novamente, né, continua trazendo, né, de uma forma irônica,
né, a condição de Jó. Então, como se dissesse assim, quem é você para se achar puro? É nesse sentido, né, que ele fala essas palavras. E os versículos 16 ao 18 diz assim: Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei e o que vi te contarei, o que os sábios anunciaram e o que ouviram de seus pais e não ocultaram. A frase o que vi, quando ele fala assim, o que vi te contarei, significa, demonstra que ele baseia suas instruções apenas nas suas experiências e observação de fatos. Ele argumenta que ninguém pode ser puro ou justo diante de Deus, né? E isso é verdade, né, irmãos? Nenhum de nós pode ser puro, né, diante ou justo, né, diante de Deus. É o Senhor quem nos justifica. Mas aqui, então, quando ele fala o que vi, deixa eu só voltar aqui, olha. O que vi te contarei, né? Quer dizer, ele está se baseando apenas, né, naquilo que ele observa, né? Então, ele acusava Jó, né, de quase que de ser um homem arrogante, petulante, mas na realidade quem o era, né, era ele, né, irmãos, mediante as palavras, né, que a gente tem visto ele aqui falar. Versículos 19 ao 22. Aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Né? Então, aqui ele traz de uma forma sutil, né, que Jó é um homem iníquo, né, um homem perverso, um homem tirano. Né? Então, ele traz aqui essas, entre aspas, indiretas, né, para Jó. E versículos 23 ao 24. Anda vagueando por pão, dizendo onde está, bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombram numa angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Né? Então aqui ele lista uma série, né, no caso, né, de calamidades que supostamente acontecem aos ímpios. Né? Então, verdadeiramente, ele acreditava, né, que Jó era esse ímpio, né, que estava passando por tudo aquilo por conta de pecado, por conta de ter sido arrogante, de não ter rogado devidamente a Deus, de estar com raiva de Deus, tudo conjecturas que ele fazia, né, coisas que ele imaginava, coisas que vinham ali do seu pensamento, né, e a gente sabe que o coração do homem é enganoso, né, irmãos? Então, mais uma vez eu falo, né, que a gente deve aprender a não agir dessa forma, né, como esse homem agiu perante Jó. Versículos 27 ao 35. Aliás, 26 ao 35. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como da oliveira, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, o seu ventre prepara enganos. Então, eu resumi, né, juntei, né, esses versículos, porque tratam, né, do mesmo tema.
ele continua aqui argumentando que a impiedade é punida por Deus. Então ele diz que os ímpios sofrem as consequências de suas próprias escolhas, incluindo o quê? A perda de riqueza, a destruição de suas casas, a falta de descendência e tem depois uma morte prematura e infeliz. Quer dizer, ele próprio aqui, né, irmão, estava sendo um juiz, né, e entendendo que era dessa forma, né, que Deus agia com o homem ímpio. E, mais uma vez, né, nas entrelinhas, dizendo que Jó era esse homem ímpio. Então, assim, é muito triste, né? A gente vê que uma pessoa, né, vai até outra que está num sofrimento como aquele que Jó estava atravessando, vai até ele só para poder o acusar, né, para poder fazer com que ele se sinta pior, né? Então, a gente vai continuar aqui, né, nesse estudo, vendo, né, continuar vendo, né, o que vai acontecer aqui no decorrer, né, dessa história verídica, né, porque não é uma história da carochinha, é algo que verdadeiramente aconteceu, que está aqui na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, para resumir, nesse capítulo, né, ele acredita que tudo que Jó passa é por punição de Deus. No entanto, pelo que a gente aprende, né, desde o início da vida, pelo que a gente aprendeu, né, desde o início da vida de Jó, a gente sabe, né, que o sofrimento não é necessariamente um castigo divino, né? A gente sabe que Jó está passando tudo isso por causa de uma provação, né? Aleluias, para que lá na frente ele fosse o quê? Aprovado pelo nosso Senhor, porque a gente sabe que ele vai ter uma grande vitória, né, irmãos? Então, a gente vê então o quê? Que o castigo que acontece muitas vezes na vida de alguém nem sempre é, né, por conta de. Aliás, me perdi aqui nas palavras, né? Então a gente vê que nem sempre o sofrimento, né, que alguém passa é um castigo, é um castigo divino, né? Então a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é compassivo, né? Ele está sempre pronto a perdoar aquele coração arrependido, né? E muitas coisas, né, que a gente atravessa nessa vida, que a gente passa, dificuldades, lutas, é por conta mesmo de que nesse mundo, né, nós teríamos aflições, como disse Jesus, e que a gente possa, né, se lembrar dessas verdades que o Senhor nos ama, aleluias, que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo, né, irmãos, e que as dificuldades que a gente atravessa nessa vida, né, não são necessariamente por conta de castigo, né? Muitas delas podem até ser consequência, né, de algo que a gente cometeu ou deixou de cometer, né? Às vezes a gente adoece por quê? Né? Por conta de ter tido ali, né, uma alimentação errada, de não ter feito exercício físico. Então, quer dizer, são consequências mesmo da vida, né? Consequências de atitudes, né, nossas, né? Muitas coisas que nos acontecem. Então, nem sempre, né, é decorrente de um castigo, assim como na vida de Jó. E esse homem, ele faz, como também, né, os outros amigos acreditavam que aquilo que Jó passava era por conta de pecado, era por conta de coisas erradas, né? Então, que possamos nos lembrar que o Senhor nos ama, aleluias, e que a sua misericórdia não tem fim sobre nós, irmãos. Amém? Aleluias, né? Então, que você fique, né, com essa palavra desse dia, né, com esse estudo desse dia, que você possa também aí deixar o seu comentário construtivo, né, que estarei com o coração aberto para receber. Como eu sempre falo, né, não sou nenhuma expert, né, na palavra de Deus, eu sou apenas uma serva do Senhor que procuro estudar a palavra do Senhor, mas não sou detentora, né, de todo o conhecimento. Então, os irmãos que tiverem aí outro entendimento, que souberem, né, mais alguma coisa para acrescentar aqui, pode deixar aí nos comentários, amém? Que Deus abençoe você e sua família, né? Eu peço desculpa aos irmãos porque não conseguimos postar ontem, né, esse estudo por conta de falta de energia aqui no meu bairro, um poste incendiou, irmãos do nada, né? E com isso
Aí a gente ficou até tarde sem energia elétrica e também aí a internet caiu, então por isso eu não pude postar ontem, mas hoje está indo aí para os irmãos. Fiquem com Deus. Eu aproveito para dizer que eu vou passar esse estudo para as quintas-feiras às 18 horas, tá bom? Ao invés de ser às 16, vai ser às 18 horas. E quando não chegar no canal, foi por causa de algum imprevisto. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus assim permitir.